Olá, Pastor Camargo, à sua disposição para falar da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Dia 10 de abril de 2020 é o dia reservado no calendário nacional para a comemoração da Páscoa. Mas vamos falar das verdades e as inverdades da Páscoa. Qual é a inverdade da Páscoa? A inverdade da Páscoa é que você não pode comer carne de boi, você tem que comer carne de peixe e que coelho bota ovo. Eu nunca ouvi falar que coelho bota ovo. Se alguém conseguir me provar que um coelho bota ovo, eu passo a venerar o coelho da Páscoa. Eu gostaria de dar informação para você. Essa história de coelho foi inventada por alemão no final do século XVII, começo do século XVIII, quando os alemães começaram a vir para o Brasil, principalmente para o lado da região sul do país. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. No final do século XVII, começo do século XVIII, foi quando os alemães começaram a vir para o Brasil e começaram a trazer a cultura, o costume do coelho ser usado e venerado na Páscoa, porque o coelho, para eles na época, era símbolo de fertilidade. Então eles usavam o coelho como símbolo de fertilidade, e como o ovo é a maior prova do nascimento de uma vida, porque nós, mamíferos, a vida é gerada totalmente no nosso interior, e quando ela vem à vida para nascer, ela já nasce do interior para viver uma vida. Já do ovo não, ela é totalmente gerada dentro do ovo, já fora da mãe. Aí o ovo se quebra a casca e a vida começa a ser vivida. Então eles juntaram o coelho como símbolo de fertilidade e o ovo como prova de fertilidade. E inventaram essa história, e a Igreja Católica começou a usar esse papo de coelho que bota ovo. E começou a virar tradição. Mas isso nunca foi a verdade. Você quer saber qual é a verdade da Páscoa? Vamos abrir nossa palavra, nossa Bíblia, que é a Palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este será o primeiro dos meses do ano. Primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, ou sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, primeiro mês do ano. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, na tarde do 14º dia do primeiro mês do ano. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, ou seja, sem fermento, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, e nem cozido em água, não assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura.
e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aí o que acontece? No verso 23, diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E quando acontecer que, quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. O que significa o termo Páscoa? O termo Páscoa, na verdade, é uma expressão que significa passar por cima. O anjo da morte, ele vai vir sobre toda a terra do Egito. O cativeiro de Israel estava dentro da terra do Egito. O cativeiro de Israel estava dentro do miolo do arraial do Egito. Que uma parte da cidade era separada para que os escravos pudessem morar. Então, dentro do Egito estava a morada dos israelitas. O anjo da morte viria para poder matar todo o primogênito na terra do Egito. Só que dentro da terra do Egito estava o Israel de Deus, que, como o estatuto foi fechado com Abraão, ser-me-eis propriedade peculiar. Os israelitas são propriedade peculiar do Senhor, aonde quer que eles estejam. Então, como eles estavam no meio da terra do Egito, o Senhor falou: faça a marca do sangue na verga da porta e nos umbrais das portas das casas de todo israelita. E o anjo da morte, quando vir, o Senhor estará na porta e não deixará o anjo da morte entrar para matar o primogênito daquela família. Esse foi o estatuto. Isso é Páscoa. Páscoa é resultado de libertação. É comemoração da libertação do povo de Israel. Libertação da escravidão. Ora, se você não tem Jesus, você é escravo do cigarro. Você é escravo da droga. Você é escravo da bebida. Você é escravo da prostituição. Você é escravo de maus costumes. Você é escravo da boca suja, língua torpe. Você é escravo do roubo. Você é escravo do latrocínio. Você é escravo da mentira. Tudo que você fala tem uma mentira no meio. Tudo que você conta tem um exagero no meio. Você é escravo disso? Peça ao Senhor para que a Páscoa aconteça em você. Pegue o sangue do Cordeiro e passa na verga do seu coração e nos umbrais do seu caráter, para você ser um cara lavado e remido no sangue do Cordeiro. Podia ser uma ovelha de 1 ano sem nenhuma mancha, sem nenhuma ferida, ou um cabrito de 1 ano sem mancha e macho. Isso era símbolo de quê? De Jesus, que num longo futuro iria morrer na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme disse João o Batista. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, com a minha mudança de pensamento, pela renovação do meu entendimento,
eu com a minha decisão, me tornando servo, escravo do Senhor, eu pego o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, e passo na verga do meu coração e nos umbrais do meu entendimento, e mudo os meus costumes, e o anjo da morte não vai me pegar, porque o salário do pecado é a morte. Mas todo aquilo que é nascido de Deus não peca. Não peca como? Não vive na prática do pecado. Se você se entrega a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você muda de atitude, você muda de decisão, você muda de costumes. Você é um homem casado, você é um servo de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, seja um bom marido para sua esposa. Porque se você não for um bom marido para sua esposa, ela não vai ser uma boa esposa para você como marido. Aí você não vai estar satisfeito e vai procurar a porcaria da rua. Você vai procurar a mulher alheia. Você vai procurar um encontro indevido e vai cometer o adultério. Ah, eu nunca fiz isso não, pastor. Mas você já desejou, não já? Meu irmão, segundo Jesus Cristo em Mateus, se você desejar perante Deus, você já é adúltero. Já é culpado do pecado de adultério. Meu irmão, mude o seu entendimento. Você quer vida eterna com Jesus? Eu digo para você que você tem acesso a ela, desde que você mude o seu entendimento, desde que você mude a sua vida, desde que você mude a sua prática e os seus costumes. Deixa eu dizer uma coisa para você. O coelho foi instituído na cultura brasileira no final do século XVII, no começo do século XVIII. A libertação do povo de Israel foi instituída quase 1.600 anos antes de Jesus Cristo nascer como homem. Eu prefiro respeitar a tradição mais antiga em cima de uma verdade. Volto a dizer o que falei no começo do vídeo. O dia que alguém conseguir me provar que um coelho bota ovo, eu passo a venerá-lo. Mas eu desejo muito que a graça do Senhor, a unção do Espírito Santo e que o amor de Deus Pai seja sobre a sua vida e tenha misericórdia de mim, porque eu sou um grande pecador, mas sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que a glória de Deus seja sobre a sua vida. Um grande abraço.